Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos analisar o Estatuto dos Refugiados, vamos fazer a conexão com a Lei de Imigração e focar o nosso estudo no asilo político. Veja que o asilo político, ele é, inclusive, princípio fundamental de aplicação às relações internacionais do Brasil, previsto com assento na Constituição. Vamos ao artigo 4º da Constituição, que trata desses princípios aplicáveis, fundamentais constitucionais, aplicáveis às relações internacionais. Artigo 4º diz lá: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Asilo político está lá no inciso 10. Mas vamos ver aqui os princípios aplicáveis às relações internacionais. Independência nacional. Então, o Brasil prega pela independência nacional. Prevalência dos direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Não intervenção. Igualdade entre Estados. Defesa da paz. 7. Solução pacífica de conflitos. 8. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E agora o objeto próprio de nosso estudo, inciso 10, concessão de asilo político. Normalmente, veja aí sua Constituição, se não tiver, faça essa revisão. Elas remetem à Lei 9474 de 97, Estatuto dos Refugiados. Lei 9474 de 97 define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. Faça também uma segunda remissão à Lei de Imigração, Lei 13.445 de 2017. Veja que esse é um tema muito importante, inclusive para concurso. Já foi objeto de prova a questão indagando: existem ou existe direitos humanos fundamentais exclusivo de estrangeiros? Então veja lá, existem direitos fundamentais, direitos humanos no Brasil de titularidade exclusiva de estrangeiro? E a resposta desejada era sim. A Constituição ela prevê o asilo político como princípio fundamental aplicável às relações internacionais, como já visto, que garante o direito ao asilo político, artigo 4, inciso 10, combinado com a Lei de Imigração e também com o Estatuto dos Refugiados. Refugiados, nós vamos ver, não apenas políticos, tá? Embora o asilo especificamente seja político. Importante desde logo fazermos uma distinção. Refúgio não se confunde com asilo político. O refúgio ele não garante apenas proteção ao asilado politicamente. Outra diferença fundamental entre asilado e refugiado é que o asilado ele não precisa estar no Brasil no momento da solicitação desse asilo. Já o refugiado ele precisa entrar em território nacional. Então vamos começar pelo refúgio. Como já destacado, Lei 9474 de 97 define mecanismos para implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. O artigo 1º do Estatuto dos Refugiados ele estabelece as condições para que o indivíduo seja reconhecido como refugiado. Já até antecipo que lá no artigo 7º é necessário o ingresso em território nacional ou na fronteira nacional. Veja o artigo 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que 1. Devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, de religião, de nacionalidade, de grupo social, ou por opiniões políticas. E agora aqui é importante, encontre-se fora de seu país de nacionalidade. Então aqui esse destaque é relevante, encontre-se fora do seu país de nacionalidade.
e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 2. Não tendo nacionalidade, sendo apátrida. Então, no inciso 1, não é necessário que seja apátrida. Aqui, apátrida. Não tendo nacionalidade, segunda hipótese, não tendo nacionalidade, e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele em função das circunstâncias descritas no artigo anterior. Então, veja, no artigo anterior ele é nacional de algum país. Já no inciso 2, ele é apátrida. 3. Devido à grave e generalizada, então grave e generalizada, violação de direitos humanos. Isso aconteceu recentemente muito com os sírios. É obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Nós temos, portanto, no artigo 1º do Estatuto dos Refugiados, as condições para que o indivíduo seja considerado refugiado. No artigo 2º do Estatuto, estabelece que essas condições são extensíveis aos familiares. Artigo 2º, os efeitos da condição de refugiado serão extensivos ao cônjuge, ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar, do refugiado, que dependerem economicamente do mesmo. E agora, olha o destaque importante, desde que se encontrem em território nacional. Então, é uma condição distinta do asilo político. O asilo político ele pode ser requisitado o indivíduo estando fora do território nacional. Já no refugiado, ele deve ingressar em território nacional para que ele possa fazer essa solicitação. Então, veja só, o refúgio é necessário que o indivíduo esteja em território nacional, na fronteira, ingressando em território nacional. Já o asilo pode ser requisitado o indivíduo estando no exterior, mas também pode ser requisitado estando em território nacional. Isso é bom que se diga. Então, nós podemos destacar, e eu vou voltar a isso quando falarmos propriamente do asilo político, em asilo chamado de diplomático e asilo territorial. No asilo diplomático, o indivíduo está fora do território nacional. Ele faz essa requisição de asilo em uma embaixada do Brasil, por exemplo, fora do Estado brasileiro. Já o asilo territorial está dentro do território nacional e faz esse pedido de asilo. Retomando propriamente ao refúgio, o artigo 3º estabelece as situações ou condições em que não será concedido o refúgio ou condição de refugiado. Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que, 1. Já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismo ou instituição das Nações Unidas, que não o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. 2. Sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações relacionados à condição de nacional brasileiro. Se ele já possui direitos e obrigações relacionados à condição de brasileiro, ele não vai estar aqui em situação de refugiado, mas vai estar em situação de brasileiro ou de quase nacional. E aí não será reconhecida a ele a condição de refugiado, mas a condição de nacional ou de quase nacional. Então, se ele se naturaliza, ou se é o português equiparado, ele não vai estar aqui na condição de refugiado, mas na condição, repito, de brasileiro ou de quase nacional, titular de direitos e obrigações previstos na Constituição, na legislação brasileira, e não uma condição específica ou especial de refugiado. 3. Tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de drogas. Mesmo porque o Brasil repudia essas práticas. Se o Brasil repudia essas práticas,
seria ilógico, contrário ao próprio sistema constitucional e legal, conceder refúgio a esses indivíduos. Imagine, por exemplo, Saddam Hussein antes de ter sido morto, acusado de crimes contra os direitos humanos, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, solicitar refúgio, ingressar em território nacional, teria que ingressar em território nacional e solicitar refúgio no Brasil. Não será nessas condições reconhecido a condição de refugiado, ou não será nessas situações, para não ficar redundante, reconhecida a condição de refugiado. No inciso 4, temos inclusive um dispositivo mais aberto. Sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das Nações Unidas. Mas em qual condição ou condições legais esse refugiado ele permanece e vive no Brasil? Por óbvio, ele vai ter que poder trabalhar, dirigir, terá que exercer direitos no Estado brasileiro. Isso vem regulado no Estatuto dos Refugiados, artigo 5º, 4º, 5º e 6º. Condição jurídica de refugiado. Artigo 4º. O reconhecimento da condição de refugiado, nos termos das definições anteriores, sujeitará seu beneficiário ao preceituado nessa lei, sem prejuízo do disposto em instrumentos internacionais de que o governo brasileiro seja parte, ratifique ou venha a aderir. 5. O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta lei, na Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências destinados à manutenção da ordem pública. E 6. O refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, à cédula de identidade comprobatória, sua condição jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem. O refugiado, inclusive, olha que interessante, agora é importante fazer uma remissão à lei de imigração, ele tem até mesmo uma proteção contra a extradição, previsto, anotem, na lei de imigração, artigo 82, inciso 9. Vamos rapidinho até ela. Lei de imigração, artigo 82. Não se considerará a extradição, hein? Então veja lá, não se considerará a extradição. Inciso 9. Quando o extraditando for beneficiário de refúgio. Olha o refúgio aqui. Nos termos do Estatuto do Refugiado. E aí, seguindo, ou de asilo territorial. Já o asilo diplomático não vai impedir. O territorial, sim, o diplomático não vai impedir. Assim, aquele que está no Brasil na condição de refugiado não poderá ser extraditado em consonância com a lei de imigração, artigo 82, inciso 9. Mas o que é necessário para ele solicitar essa condição de refugiado? O artigo 7º do Estatuto do Refugiado estabelece as condições para ele solicitar, tá? Do ingresso no território nacional e do pedido de refúgio. Artigo 7º. O estrangeiro que chegar ao território nacional, olha o que eu disse, que chegar ao território nacional, poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade migratória que se encontre na fronteira, olha, a qual lhe proporcionará as informações necessárias quanto ao procedimento cabível. Então, para a solicitação dessa condição de refugiado, é necessário que ingresse em território nacional ou em fronteira nacional. Diferentemente, como nós já advertimos, em relação ao asilo. O asilo pode ser diplomático, fora do território nacional, solicitado fora do território nacional, ou territorial, quando está dentro do território nacional. Já a condição de refugiado, necessário que ele ingresse em território nacional ou na fronteira nacional. O Estatuto traz uma questão interessante, né? O indivíduo, por exemplo,
ele pode ingressar ou tentar ingressar em território nacional ilegalmente. E quando se ingressa em território nacional ilegalmente, a pessoa ela é deportada. Deportação não se confunde, como nós ainda vamos estudar, com expulsão, extradição. Então, na deportação especificamente, o indivíduo ingressa, está em território nacional em situação ilegal. Ingressa ilegalmente ou ingressa legalmente e fica em situação ilegal. Ingressa sem visto, ingressa com visto e permanece com visto vencido. Aí você tem a hipótese de deportação. Então, na deportação, o indivíduo ingressa em situação ilegal em território nacional ou está em território nacional em situação ilegal. Mas isso, veja só, não impede que ele solicite a condição de refugiado e, consequentemente, impede a própria deportação. Senão não faria sentido. Ele só tem que entrar aqui legalmente para solicitar a condição de refugiado. Não. Ele pode ingressar ilegalmente, pode estar ilegalmente e solicitar a condição de refugiado, tá? Isso, inclusive, impede a eventual deportação. Seguindo, parágrafo 1º. Em hipótese alguma, será efetuada a sua deportação para a fronteira de território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opinião política. O benefício previsto no artigo anterior não pode ser invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil. Então, aqui é uma exceção importante, tá? Se ele é considerado perigoso para a segurança do Brasil, isso não impede a sua deportação. É uma exceção. O ingresso irregular, olha aqui, como eu destaquei, no território nacional não constitui impedimento para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes. Não faria sentido exigir que ele tivesse ingressado em território nacional em situação regular. A pessoa está fugindo. Se a pessoa está fugindo, na maioria das vezes, não em todas necessariamente, mas na maioria das vezes, ele ingressa em situação irregular. E isso não é motivo para deportação e não pode constituir óbice a solicitação para a condição de refugiado. Artigo 9º. A autoridade a quem for apresentada a solicitação deverá ouvir o interessado e preparar termo de declaração, que deverá conter as circunstâncias relativas à entrada e as razões que o fizeram deixar o país de origem. Para que se analise se essas razões elas se enquadram nas situações em que se reconhece a condição de refugiado. Então é importante que ele indique nessa solicitação as razões, as condições em que ele se encontrava, para ver se elas estão adequadas às exigências do Estatuto do Refugiado. A solicitação apresentada, nas condições previstas nos artigos anteriores, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular. Como eu disse, procedimento administrativo, propriamente deportação, tá? Já criminal, eventual expulsão, instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanham. É muito comum, inclusive, que a pessoa que está aqui no Brasil, em situação irregular, submetida a um procedimento administrativo de deportação, ou até mesmo criminal para expulsão, solicite, faça a solicitação de refugiado até para ganhar tempo. Tá? Eventualmente não reconhecido, ele ganhou tempo ali, tanto no processo administrativo, como eventualmente no processo criminal em caso de expulsão. Não estou dizendo que seja correto, estou dizendo que eventualmente isso acontece, isso é uma manobra. Tá? Então a pessoa é pega no Brasil, por exemplo, um imigrante, tá morando no Brasil, trabalhando, porque lá no seu país ele não queria mais, estava com dificuldades econômicas, trabalho, mas não era a situação que caracteriza ou caracterizasse propriamente o reconhecimento da condição de refugiado. E ele é pego, instaurado esse procedimento administrativo para deportação. É comum os advogados solicitarem a condição de refugiado, porque ela vai obstar a deportação e, igualmente, eventual expulsão. Suspender, mais tecnicamente. Então, esse artigo 10 é fundamental. A solicitação, como destacado,
a solicitação da condição de refugiado, ela suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela entrada irregular instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo familiar que o acompanhem. Parágrafo 1º. Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será arquivado desde que demonstrado que a infração correspondente foi determinada pelos mesmos fatos que justificaram o dito reconhecimento. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no artigo anterior, no parágrafo anterior, a solicitação de refúgio e a decisão sobre a mesma deverão ser comunicadas à Polícia Federal, que a transmitirá ao órgão onde tramitar o procedimento administrativo ou criminal. Leia esse procedimento administrativo ou criminal, nesse caso, pela entrada irregular, tá? Nós vamos agora examinar algumas questões de cunho mais organizacional, estrutural, para proteção, competência para análise dessas situações dos refugiados. Artigo 11. Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados, CONARE, órgão de deliberação coletiva vinculado ao Ministério da Justiça. Competência do CONARE. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967, com as demais fontes de direito internacional dos refugiados. Então, o CONARE tem competência para 1. Analisar o pedido e declarar o reconhecimento em primeira instância da condição de refugiado. Então, quem analisa esse pedido e declara a condição de refugiado? O CONARE. Órgão administrativo vinculado ao Ministério da Justiça. O CONARE tem ainda competência para decidir a cessão em primeira instância, ex officio, ou mediante requerimento das autoridades competentes da condição de refugiado. Então, decidir sobre a cessação dessa condição de refugiado. 3. Determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado. 4. Orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência e apoio jurídico aos refugiados. Aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta lei. Artigo 13. O regimento interno do CONARE será aprovado pelo Ministério da Justiça. Está vinculado ao Ministério da Justiça. O regimento interno determinará a periodicidade das reuniões do CONARE. Vou trazer para vocês aqui alguns dados interessantes, só para vocês visualizarem que não é uma situação de 1, 2, 3 indivíduos, não. Da Agência de Refugiados da ONU. Olha só. Segundo dados divulgados na 7ª edição do relatório Refúgio em Números da ONU, apenas em 2021 foram feitas 29.107 solicitações da condição de refugiado, sendo que o CONARE, olha o CONARE aí, reconheceu 3.086 pessoas de diversas nacionalidades como refugiados. Homens, 55,2%, como mulheres, 44,8%, reconhecidos como refugiados. Predominantemente, olha lá, encontravam-se na faixa de 5 a 14 anos de idade. Desse total, 50,4% entre a faixa de 5 a 14 anos de idade. E, recentemente, o predomínio desse pedido são de venezuelanos, tá? Mas não apenas, existe uma diversidade. Angolanos, recentemente tivemos sírios. Veja os dados. Destaca-se a diversidade de países de origem dos solicitantes de refúgio no Brasil. Neste ano, recebeu solicitações de pessoas provenientes de 117 países. 117 países. Olha a diversidade. A gente pensa, é só venezuelano. Não, venezuelano é um número maior nesses tempos recentes, mas não apenas. 117 países. Segue lá dizendo, sendo a maioria, recentemente, venezuelanos, angolanos e haitianos. Agora, a estrutura do CONARE e funcionamento. O CONARE será constituído por
Inciso 1. Um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá. Um representante do Ministério das Relações Exteriores. Um representante do Ministério do Trabalho. Um representante do Ministério da Saúde. Um representante do Ministério da Educação e do Desporto. Um representante do Departamento de Polícia Federal. Um representante da organização não governamental, que se dedica às atividades de assistência e proteção de refugiados no país. Parágrafo 1º. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que apresentou o relatório que eu trouxe para vocês, Acnur, será sempre membro convidado para as reuniões do CONARE, com direito à voz, porém sem voto. 2. Os membros do CONARE serão designados pelo Presidente da República, mediante indicações dos órgãos e da entidade que o compõem. Parágrafo 3º. O CONARE terá um coordenador geral, com a atribuição de preparar os processos de requerimento de refúgio e a pauta de reunião. 15. A participação no CONARE será considerada serviço relevante e não implicará remuneração de qualquer natureza ou espécie. Então, muito cuidado com esse detalhe. 16. O CONARE reunir-se-á com quórum de 4 membros com direito ao voto. Deliberações por maioria simples. Parágrafo único. Em caso de empate, será considerado o voto decisivo ou do presidente do CONARE. Então, quórum de funcionamento, anote aí, quórum de funcionamento. Quórum de funcionamento, 4 membros com direito ao voto. E quórum de aprovação, quórum para deliberação, maioria simples. Agora, o procedimento. Artigo 7º. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar, fazer essa solicitação. Solicitação. Do reconhecimento da condição de refugiado. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a data de abertura dos procedimentos. Declarações para que ele esclareça a situação dele, a situação que ele se encontrava no respectivo país, para ver se essa situação se encaixa nas exigências do Estatuto para reconhecimento da condição de refugiado. Parágrafo único. A autoridade competente informará a Acnur sobre a existência do processo de solicitação de refúgio. Por isso que ele tem esses dados, né? De refúgio, e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem o seu andamento. Sugestões. Não vinculante, tá? Não vinculante. Artigo 19. Além das declarações prestadas, se necessário, com a ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante, membros do seu grupo familiar, bem como, importantíssimo, e eu venho fazendo referência, relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, que caracterizem as condições exigidas para o reconhecimento da condição de refugiado, indicando os elementos de prova pertinentes. E aqui o mais amplo possível, tá? Você pode ter prova testemunhal, você pode ter fotos, os meios de provas mais diversos. Artigo 20. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação do refúgio devem ser efetuados por funcionários qualificados em condições que garantam o sigilo das informações. Instaurado esse procedimento, o indivíduo, o seu grupo familiar, ele recebe uma autorização de residência provisória no país. Artigo 21. Recebida a solicitação de refúgio, então, atenção, recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e do grupo familiar,
que se encontra em território nacional. Então é necessário que esteja em território nacional, tá? Que se encontre em território nacional. O qual autorizará a estada, a residência provisória até decisão final do processo. Parágrafo 1º. O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de trabalho provisório. Ele vai ter que trabalhar para exercício de atividade remunerada no país. Então veja que isso é muito importante, tá? Fazendo essa solicitação, portanto, instaurado o procedimento para reconhecimento da condição de refugiado, vai ser conferido a esse indivíduo e à família a autorização de residência provisória. Mas, por óbvio, se ele aqui reside, ele vai ter que trabalhar, vai ter que sustentar a família, vai ser reconhecido também a possibilidade dele trabalhar, fornecido carteira de trabalho a esse indivíduo provisória. No protocolo do solicitante de refúgio serão mencionados, por averbamento, os menores de 14 anos. Atenção agora para o artigo 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação do refúgio, ao peticionário será aplicável a legislação dos estrangeiros, o Estatuto do Estrangeiro, que nós igualmente vamos estudar, respeitadas disposições específicas contidas aqui no Estatuto do Refugiado. Vamos ver agora o procedimento de instrução, relatório, decisão, comunicação e reconhecimento da condição de refugiado. Vamos lá. Da instrução e do relatório. Artigo 23. A autoridade competente procederá a eventuais diligências requisitas pelo CONAR, devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja conveniente para uma justa e rápida decisão, respeitando sempre o princípio da confidencialidade. 24. Fim da instrução, a autoridade competente elaborará de imediato relatório, que será enviado ao secretário do CONAR para inclusão na pauta da próxima reunião do respectivo colegiado. Os intervenientes, nos processos relativos a solicitações de refúgio, deverão guardar segredo profissional quanto às informações a que terão acesso no exercício de suas funções. Da decisão, da comunicação e do registro. 26. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será considerada ato declaratório e deverá ser devidamente fundamentada. Então, a decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado, conforme expresso no próprio Estatuto do Refugiado, artigo 26, será considerada ato de natureza declaratória. E deverá estar devidamente fundamentada. Proferida a decisão, o CONAR notificará o solicitante e o Departamento de Polícia Federal para as medidas administrativas cabíveis. No caso de decisão positiva, o refugiado será registrado junto ao Departamento de Polícia Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e solicitar cédula de identidade pertinente, nessa condição de refugiado, passando então a estar no Brasil na condição legal de refugiado, autorizado a residir, ao trabalho remunerado, fazendo jus aos direitos e garantias fundamentais, com exceção daqueles que são exclusivos de brasileiros natos ou naturalizados. Porém, essa decisão ela pode ser negativa, não reconhecer a condição de refugiado. É o procedimento que nós vamos ver agora. Artigo 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao solicitante, cabendo direito a recurso. Então, ele terá direito ao recurso em caso de negativa. Recurso ao ministro da Justiça. Lembrando que o CONAR é órgão vinculado ao Ministério da Justiça.
Prazo de 15 dias, contados do recebimento da notificação. Então, prazo de 15 dias para esse recurso. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao solicitante de refúgio e aos seus familiares permanecer em território nacional, sendo observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 21 desta lei já visto. Então, durante a avaliação do recurso, permite-se que o solicitante e o grupo familiar permaneçam em território nacional. Artigo 31. A decisão do ministro de Estado da Justiça não será passível de recurso. A decisão do ministro da Justiça, ela é irrecorrível. Devendo ser notificada ao CONARE para a ciência do solicitante e ao Departamento de Polícia Federal para as providências devidas. Artigo 32. No caso de recusa definitiva de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, Estatuto do Estrangeiro. Assim sendo, não reconhecida a condição de refugiado, ele vai estar subordinado ao Estatuto do Estrangeiro. Aí podendo ser deportado, ou eventualmente, dependendo da circunstância, expulso, extraditado, porque ele não vai estar nas condições de refugiado, aí vai poder ser extraditado, então atenção. Ele não pode ser extraditado se reconhecida a condição de refugiado. Não reconhecida a condição de refugiado, ele está submetido ao Estatuto do Estrangeiro, que, na verdade, atualmente não é mais Estatuto do Estrangeiro, está a Lei de Imigração. Então, aqui a referência ainda era a legislação antiga, Estatuto do Estrangeiro, agora é a Lei de Imigração. Tá? Mas, se não reconhecida a condição de refugiado, ele fica sujeito à Lei de Imigração, o antigo Estatuto do Estrangeiro. E poderá ser deportado, poderá ser expulso e extraditado. Tá? Extraditado. Então, atenção com isso. Se reconhecida a condição de refugiado, ou durante o procedimento, ele não pode ser extraditado, por exemplo, como nós vimos. Agora, não reconhecido, ele está submetido à Lei de Imigração. Repito, antigo Estatuto do Estrangeiro. Então, quando você lê aqui Estatuto do Estrangeiro, leia Lei de Migração. Voltando ao 32. Então, no caso de recusa definitiva, isso é importante, hein? No caso de recusa definitiva de refúgio, ficará o solicitante sujeito à legislação de estrangeiros, antigo Estatuto de Estrangeiro, atual Lei de Imigração, não devendo ocorrer sua transferência para o seu país de nacionalidade ou de residência habitual, enquanto permanecerem as circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo nas situações determinadas nos incisos 3 a 4 do artigo 3º desta lei, da Lei do Refugiado. Vamos ver agora os efeitos do Estatuto do Refugiado em relação à extradição, à expulsão, dos efeitos do Estatuto de Refugiados sobre a extradição e expulsão. Da extradição. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio. Então, obstará o prosseguimento de pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão do refúgio. Então, destaque. Impedirá o seguimento de extradição baseados nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio. 34. A solicitação, aqui a solicitação, a mera solicitação, tá? Então, a solicitação de refúgio suspenderá até a decisão definitiva qualquer processo de extradição pendente.
qualquer processo de extradição pendente. Em fase administrativa ou judicial. E aí vem, baseado nos fatos que fundamentam a concessão de refúgio. Por isso que eu fiz o destaque para os senhores que não é incomum, quando o indivíduo tem lá um processo de extradição, ele solicitar esse refúgio. Ele solicita o refúgio, no mínimo você suspende o processo, seja administrativo ou judicial. 35. Para efeito do cumprimento do disposto nos artigos 33 e 34 desta lei, a solicitação de reconhecimento como refugiado será comunicado ao órgão onde tramitar o processo de extradição, por óbvio, para que esse processo seja suspenso. Da expulsão, 36. Não será expulso do território nacional o refugiado que esteja regularmente registrado. Então, se ele está regularmente registrado, não está em condição irregular no país. Então, ele não será expulso. Então, não será expulso o refugiado regularmente registrado. 37. A expulsão de refugiado do território nacional não resultará em sua retirada para país onde sua vida, liberdade ou integridade física possam estar em risco. E a pena será efetivada quando há certeza de sua admissão em país onde não haja risco de perseguição. Então, também, atenção ao 37. Artigo importante. Mas essa condição de refugiado, ela pode cessar e o indivíduo pode perder essa condição de refugiado, conforme estabelecido no Estatuto dos Refugiados. Da cessação da condição de refugiado e da perda da condição de refugiado. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional. Então, se ele voltou a se valer da proteção do próprio país de que é nacional, cessa sua condição de refugiado. Recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida. Adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja nacionalidade adquiriu. Então, adquiriu outra nacionalidade, ele tem agora a proteção desse novo país. Estabelecer-se novamente de maneira voluntária, hein? De maneira voluntária. No país que abandonou ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido. Isso acontece muito, ele volta ao país. Não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que é nacional por terem deixado de existir as circunstâncias em consequência das quais foi reconhecido como refugiado. 6. Sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no qual tinha sua residência habitual, uma vez que tenha deixado de existir as circunstâncias em consequência das quais foi reconhecido como refugiado. Vimos as hipóteses de cessação, vai cessar a condição de refugiado. Agora, hipótese de perda da condição de refugiado. Agora, hipótese de que ele perderá a condição de refugiado, tá? 39. Implicará a perda da condição de refugiado, a renúncia. Renunciou a essa condição, perdeu. 2. A prova de falsidade dos fundamentos invocados, eram falsos, para o reconhecimento da condição de refugiado, ou excesso de fatos, que, se fossem reconhecidos quando do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa. 3. O exercício de atividades contrárias à segurança nacional, aqui no Brasil, óbvio, ordem pública. 4. A saída do território nacional sem prévia autorização do governo brasileiro. Perda da condição de refugiado. Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição. Então, grife, que perderem essa condição. Com fundamento nos incisos 1 e 4 desse artigo. 1 e 4 desse artigo.
serão enquadrados no regime geral de permanência de estrangeiros em território nacional. E os que perderem com fundamento nos incisos 2 e 3 estarão sujeitos às medidas compulsórias previstas na Lei de Imigração. O que é isso? Renúncia ou saída do território nacional, aí você vai estar submetido, olha só, ao regime geral de permanência, sujeito à deportação, se em situação irregular. Já nas demais condições, sujeitos à expulsão, extradição, com base na Lei de Imigração. Mas veja só, quem decide quanto à cessação e à perda? Em primeira instância, o CONARE, da autoridade competente do recurso. Compete ao CONARE decidir em primeira instância sobre a cessação ou perda da condição de refugiado, cabendo dessa decisão recurso ao ministro da Justiça, no prazo de 15 dias, contado de recebimento da notificação. Então, recurso, como a gente já tinha visto também, para o ministro da Justiça, prazo de 15 dias. Então, competente em primeira instância, CONARE. Competente para o recurso, ministro da Justiça. Recurso, prazo de 15 dias. Contados o recebimento da notificação. A notificação conterá breve relato dos fatos e fundamentos que ensejaram a decisão e cientificará o refugiado do prazo para interposição do recurso. Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista nesse artigo, a decisão será publicada no Diário Oficial da União para fins de contagem do prazo de interposição de recurso. 41. A decisão do ministro de Estado da Justiça é irrecorrível. Mesmo fundamento que já vimos anteriormente, irrecorrível. E deverá ser notificado ao CONARE, que a informará ao estrangeiro e ao Departamento de Polícia Federal para as providências cabíveis. Agora vamos ver a repatriação, o assentamento ou reassentamento e a integração. Integração local. Então, repatriação, integração local e reassentamento. Da repatriação. A repatriação de refugiados aos seus países de origem deve ser caracterizada pelo caráter voluntário do retorno, salvo nos casos em que não possa recusar a proteção do país de que são nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio. Então, muito cuidado. Repatriação, ela deve ser caracterizada, em regra, pelo caráter voluntário, do retorno. Mas temos exceção. Exceção. Salvo nos casos em que não possam recusar a proteção do país de que são nacionais, por não mais subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio. Aquelas circunstâncias que justificaram a concessão do refúgio não mais existem. Tá? Então pode ser um governo que os perseguia, por exemplo, né? Não mais existem essas condições. E aí, nesse caso, você tem a repatriação, que não é nessa hipótese excepcional, ou melhor, não precisa ser nessa hipótese excepcional voluntária. Da integração local agora, isso também é importantíssimo para vocês. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações diplomáticas e consulares. O reconhecimento de certificados, diplomas, os requisitos para obtenção da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de todos os níveis deverão ser facilitados. Então, veja, integração local deve ser facilitada
e não dificultado, levando em consideração a situação desfavorável vivenciada pelos refugiados. O país, por exemplo, de origem, pode querer dificultar isso. E o Brasil, por óbvio, não vai criar ainda mais dificuldade. Então, essa integração local, essa incorporação local, ela deve ser facilitada do reassentamento. Nós escutamos muito, né, essa expressão reassentamento, quando nós falamos lá de Israel, Palestina, lá se fala muito em reassentamento, né? Você tem campos de refugiados, né? Campos, você já deve ter ouvido falar, campos de refugiados, reassentamento dos palestinos. Então a gente escuta muito lá, mas está aqui a previsão do que seria esse reassentamento. O reassentamento de refugiados em outros países deve ser caracterizado sempre que possível pelo caráter voluntário. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando possível, de organizações não governamentais, identificando a área de cooperação e determinação de responsabilidade. Esses processos para concessão de refúgio, para análise de solicitação de refúgio, eles são gratuitos, devem ser examinados em caráter de urgência. Os processos, 47, os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão gratuitos e terão caráter urgente. Os preceitos desta lei deverão ser interpretados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, ONU, com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados, de 1967, e com todo o dispositivo pertinente de instrumento internacional de proteção de direitos humanos com o qual o governo brasileiro estiver comprometido. Bom, pessoal, fechamos, portanto, refúgio, Estatuto dos Refugiados. Abraço grande, até a próxima.